Esta é a avenida mais movimentada de Claraval, a Avenida Minas Gerais, que liga Franca a Ibiraci. E nós estamos em um ponto que é central da cidade, o restaurante Bistrô do Miller. Aqui, onde você, além de conhecer a simpatia do proprietário, você também fica conhecendo um pouco do nosso patrimônio histórico e principalmente da história do que é ser claravalense. Vem com a gente. Meu nome é José Euripides Costa, mais conhecido mesmo como Miller, né? A minha história começa há uns anos atrás, né? A gente morava em Franca, mas morávamos em 8 homens, né? 2 já são falecidos, e que são o Deraldo e o Mangolá. Tinha o Denilson, irmão dele, o Lucas, o Carneiro, meu irmão, o Gilcinho, o Calango, o Sotião, o Wilson. E então a gente morava em 8 pessoas na Presidente Vargas. E lá o pessoal sempre achava que era meio folgação deles. Não, faz a comida que você é bom para fazer e tal. Então eu achava que era meio folgação deles, mas ao mesmo tempo eu acabava gostando de estar fazendo a comidinha. Aí todo mundo sempre, por que você não abre um restaurante e tal, né? Mas aí vem aquele medo, né? Fala assim, cara, se eu tiver um restaurante, será que no dia da manhã... Porque às vezes a gente pensa em começar, às vezes a gente também pensa em crescer, né? Aí eu comecei a fazer gastronomia. E fiz a Unifran, que hoje é Estrela, né? E ao decorrer mesmo do curso, antes mesmo de terminar a faculdade, eu abri o restaurante. Que na época eu trabalhava na prefeitura, pedi acerto porque eu não concordava com algumas coisas que estavam acontecendo. E nesse meio de tempo eu saí à procura de um lugar para abrir o restaurante. Eu encontrei aqui, até aqui na casa de frente, que é o Juscelino Amâncio, me falou, vamos abrir junto e tal. Mas aí para não ficar muito na espera e tal, eu abri aqui, eu achei esse local. Achei um local muito rústico, um lugarzinho bom. Eu abri, e na época era a Elisa, né, que tinha um restaurante aqui. Ela era bem conhecida, que já fazia muito tempo aqui. Ela, como diz, ela é soberana aqui na área de alimentação. Mas mesmo assim eu abri aqui, né? E eu optei, quando eu abri, pela comida simples mesmo, né? Porque hoje, graças a Deus, eu fiz a gastronomia, fiz curso, tudo. Vamos falar assim, hoje da comida francesa, italiana, né? Tudo hoje eu domino, mas o que eu escolhi mesmo é a comida simples, porque eu acho que o simples ele é difícil de fazer, porque você tem que fazer o simples ficar bom, né? Ficar perfeito. Então é isso que me mais motivou. Mas o que mais me motivou mesmo, que a gente às vezes não sabia e às vezes foi despertar, é que desde criança eu já sabia fritar um ovo, né? Sabia esquentar uma comida. A gente chegava da escola, a gente foi criado na roça. Então é uma coisa que às vezes eu já tinha no sangue e não sabia, que é a comida caseira mesmo, que é a comida raiz. Então isso aí foi uma das partes mais determinantes que me fez a escolher pela comida simples, principalmente a comida mineira nossa, né? Então eu trabalhei muito tempo, eu abri aqui, se eu não me engano foi dia 16 de julho de 2016 que eu abri aqui. Aí eu trabalhei muito tempo aos domingos. O prato típico era a galinha caipira, polenta de milho verde, a carne de porco, né? Então por aí por diante. Mas aí o que a gente no começo é muito gratificante, tudo, a gente acha que não é um peso, mas no decorrer do tempo, né? Porque assim, até a gente já vai chegando em quase meio século de vida aí, né? Já é um tempinho bom de vida, né? Então a gente vai se cansando também. Aí eu optei por parar, né? Aos domingos, porque a gente não tinha vida, principalmente eu sou religioso, gosto de ir muito na missa aos domingos, e eu não tinha isso. Então às vezes eu ia à missa aos domingos às 7 horas. Mas aí às vezes tem aquele negócio, você tem uma reunião com família, alguma coisa,
E você não acabava indo na missa às 7 horas nada, né? Então acabava ficando falho aos domingos. Aí isso foi uma parte muito determinante que fez eu parar de trabalhar aos domingos. E hoje a comida que a gente fazia aos domingos, a gente passou ela para o sábado. Mas eu estou pensando, sinceramente, às vezes voltar uma vez no mês aos domingos, né? Mas isso aí é uma coisa para mais para frente, né? Se Deus quiser der certo, a gente vai estar com esse projeto aí em mente em executar e estar fazendo, né? Eu já fui, né, assim, um jogador amador, sabe? Eu amava muito, amo até hoje o futebol. Depois que eu quebrei a perna num acidente que eu parei de jogar. Joguei muito tempo bola, depois treinei muito, né? Os meninos, o time, gostava muito de futebol. E o meu apelido veio por eu parecer muito em aparência com o Miller, mas no futebol também eu parecia, jogava bem. E então aí veio o apelido de Miller, né? E hoje, assim, às vezes de coincidência, que às vezes, por exemplo, muitas vezes na farmácia, na prefeitura mesmo, muitos lugares, no hospital, as pessoas... Miller do que? Não, José Euridice Costa. Já veio bastante pessoas, mas uma das pessoas assim, vamos falar assim, ó, não pela fama dele, mas assim, ó, vamos falar, porque eu tô falando de quem conhece, né, sabe de quem do caráter, da visão, de como ele vê as coisas, de como que ele fala. E esse eu posso falar assim, que é um amigo de coração, que é um amigo que eu respeito muito e que hoje, como diz que ele tem fama, tem tudo, mas é um cara que é simples, até hoje em comer. Se você ver hoje ele comer, então você vai ver assim que ele é daquelas pessoas que desde a origem não perdeu, até se hoje ele é canhotinho, ele pega a comida assim, amassa tudo, assim, é aquele cara que é simples mesmo, que é da coisa, que seria o Solimões. Esse é uma das pessoas que, esse aí pra mim, não como ídolo de cantor, que isso aí é inevitável, mas como um ser humano eu gosto muito e respeito muito ele. Tudo que a gente for fazer hoje, a gente tem que fazer com amor. Porque assim, ó, hoje tudo que você vai fazer no dia a dia, quantas mais vezes que você fazer, você vai ter mais facilidade de fazer aquilo ali. Mas nada de começo, às vezes, é fácil, né? Então, primeiramente, acho que a pessoa tem que gostar, tem que amar o que faz, né? E é o que eu gosto de fazer. Mas acho que, em primeiro lugar, assim, que a pessoa acredita e ela tem vontade, ela tem que ir. Porque, assim, se um dia você não tentar, é muito pior você lamentar do que você tentar e não conseguir. Se você não tentar, você não sabe se você vai conseguir.